os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: Eis que estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tens todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Reis e nesse vídeo eu quero falar sobre as consequências das nossas escolhas. Comecei lendo uma passagem bíblica onde o povo decidiu que queria um rei para ser o seu líder. A história bíblica nos conta que o povo daquele tempo eram representados por juízes, homens que Deus levantava para guiar o seu povo. E Samuel era o último juiz, era o juiz daquela época. Se continuarmos lendo, vamos ver que Deus orienta o profeta Samuel, que era o juiz, a dizer ao povo as consequências que teriam se tivesse um rei. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Mas o povo insistiu e pediram: Queremos um rei. O que me levou a desenvolver essa palavra? Vejamos mais o que diz a Bíblia. E disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará vossos filhos e os empregará nos seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram diante dos seus carros. E os porá por chefes de 1000 e de 50, e para que lavrem a sua lavoura e façam a sua cega, e fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e os dará aos teus servos. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores moços e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos lhe servireis de servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um à sua cidade. 1 Samuel, capítulo 8, do verso 11 ao 22. Meus queridos, amados irmãos, aqui está a chave de todos os nossos problemas, das nossas escolhas erradas. O homem sempre sofreu as consequências das suas escolhas, por não dar ouvidos aos cuidados de Deus. Tudo poderia ser diferente se antes de escolher eu ouvisse a voz daquele que pode tudo, sabe tudo e está em todos os lugares, que é o nosso Deus. Pastor, você continua falando do Antigo Testamento? Sim, amados. Não tem como falar da graça sem mencionar a história. No tempo de Jesus e até hoje não é diferente. Continuamos a fazer nossas escolhas sem consultar a Deus, sem dar ouvidos ao Espírito de Deus. Fazemos nossas escolhas baseadas na nossa ganância, na nossa individualidade. Não importa que o outro sofra, eu quero mais, mais e mais. Não importa se tem alguém passando fome, eu tenho uma mesa cheia. Não importa se tem gente que não tem onde dormir, eu tenho uma cama confortável e quentinha me esperando. Não importa se tem gente morrendo por aí, não tem onde tratar, eu tenho como pagar. Eu posso pagar um hospital particular. Olha o que está em Ezequiel 36, 26.
E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Precisamos, amados, urgentemente repensar nossas escolhas, nossas atitudes, nossas vontades, e mais, precisamos ouvir mais a voz do Espírito Santo de Deus. Jesus disse lá em João, capítulo 14, verso 14, que se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amados, o Espírito de Deus está entre nós e nos ouve. Ele sabe das nossas falhas, das nossas angústias, das nossas fraquezas. Se você não tem certeza do que vai escolher, peça orientação ao Espírito de Deus, que ele interage com o nosso espírito. Nunca comece algo sem perguntar a Deus: é isso mesmo ou eu devo mudar? Nesse ano que se inicia, faça uma reflexão sobre suas escolhas. Não comece nada sem antes consultar o vosso Deus. Tenha um coração agradecido, ame mais, seja mais cordial, seja mais espiritual, seja mais parecido com Jesus Cristo. Assim, que não nos julguem mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo aos irmãos. Não sejam cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-vos uns aos outros, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, sendo hospitaleiros uns com os outros sem murmuração, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Tenham todos um ano novo cheio de realizações e boas escolhas. Que Deus nos abençoe e nos dê graça. Amém e amém, e até o próximo vídeo.